Olá, muito boa noite a todos vocês. Nós temos aqui a Amélia Costa, que é uma mulher linda, brasileira, que mora lá na Alemanha. Obrigada. Obrigada. E, através da internet, a gente consegue fazer essa comunicação, e a ideia é exatamente isso, trazer essas mulheres que têm um trabalho maravilhoso em todas as partes do mundo, são mulheres brasileiras, que trabalham com educação, que trabalham com literatura, que trabalham com social, com psicologia, né, a arte. Quem gosta da arte e ama a arte não consegue viver sem. Então, a gente tira o tempinho que sobra e dá sempre essa preparação para a nossa arte. Então, nós temos aqui hoje a Amélia Costa. Eu, como você já disse, sou artista e uma das minhas facetas na arte é ser escritora, que eu gosto muito. Eu não sou tão menina, né? Eu posso dizer a idade, já cheguei aos 60 anos, estou com 62. Nossa. E só cheguei a ter essa coragem de lançar meu primeiro livro, né? Foi aos 58, quando eu tive, assim, vamos dizer, né, que encarei a morte assim de perto. E eu simplesmente sou mãe de 2 filhos maravilhosos, que amo muito, sou avó, sou esposa, sou companheira, parceira, lutadora, aprendi muito a lutar, a descobrir outras coisas, procurar maneira de descobrir uma maneira das coisas melhorarem, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta, né? O mundo. Você é de qual cidade no Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E quando é que você foi morar na Alemanha? Eu vim para cá há 26 anos. Faz 26 anos? É muita coisa. E o que te levou até a Alemanha? Exatamente essa minha mania de querer fazer alguma coisa. Eu vim aqui para estudar, não é psicopedagogia, aqui tem uma pedagogia especial para crianças deficientes. E eu queria fazer o meu mestrado, eu queria fazer o meu doutorado, e eu tinha alguns impulsos que me trouxeram aqui, né? Conheci uma amiga que ela trabalhava em um asilo antroposófico, e foi ali que eu fiz o estágio, que aí eu me dediquei. E nesse momento eu conheci o meu segundo marido. Aí eu fiquei. E aí você ficou. Aí eu fiquei. Né? E os seus filhos são nascidos aí na Alemanha? Não, meus filhos não são nascidos. Eles vieram para cá, passaram um tempo aqui, né? E voltaram para o Brasil. Um voltou agora, né, nessa situação, o outro está querendo também voltar para a Europa, mas eles estudaram aqui tudo. Mas, quer dizer, são alemães também, porque tem as duas nacionalidades. Tá, então você teve 2 maridos alemães? Não, eu tive 1 e 2 vezes casei com o mesmo alemão. É uma história que dá um livro. Qual é a dificuldade dificuldade para uma brasileira se adaptar na Alemanha? Como eu falei, eu posso falar da minha dificuldade. Sua experiência, através do seu olhar. Né? Da minha experiência. A minha experiência foi com a língua. E quando a gente traz crianças com a gente, o meu já não eram mais crianças, quase adolescentes. Aí você tem todo aquele período de adaptação sua das crianças, né? No meu caso, adolescentes. É muito complicado, mas eu acho que a língua é a maior barreira. E, claro, eu já vim para cá com 37 anos, né? Mas ainda era uma menina, estou chegando aos 37 anos.
já estava quase na porta dos 40, vamos dizer assim, né? Então, aí eu penso que essa é a única dificuldade. Agora, eu desconheço outras, porque aqui é um país muito tranquilo, embora muita gente não se adapte, né? Eu não me adapto muito, porque eu estou sempre querendo voltar para o Brasil. Mas é que é ótimo, eu não tenho que reclamar mesmo. Tive algumas dificuldades, naturalmente, todo mundo tem, né? Porque a cultura é diferente. Então, eu tenho um lema comigo, que minha mãe sempre me falou: se está em Roma, faça como romano, né? E eu procurei me adaptar, porque não é eles que têm que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar à cultura. Então, essa é a dificuldade. Se a pessoa não quiser se adaptar à cultura, aí a coisa complica. Você acha que a maior dificuldade da adaptação é exatamente a posição do imigrante diante dessa sociedade que está recebendo ele? Se não Porque se aprender a ele língua, não tenta se adaptar, não tenta se entrar, integrar, integrar, ele tem dificuldade. Mas exatamente. eu sou também imigrante, né, porque eu também vim para a Europa já com 44 anos, né, então teve também o problema da língua, mas a língua francesa é bem mais fácil, né, bem mais fácil do que o alemão. Mas assim mesmo, falar o básico não significa estar preparado para uma comunicação intensa. E essa falta de comunicação intensa, eu acho que ela afasta muito do social, né? Porque a gente não consegue falar aquilo que a gente está sentindo ou entender o que o outro está dizendo, ou conhecer a história daquela pessoa, o passado. O que eu senti muito é essa dificuldade de, numa roda de conversa, eu estava completamente alienada o que as pessoas estavam falando, porque eu não tinha vivido aqueles momentos. Mas também senti uma certa preconceito em relação à nacionalidade, eu senti isso, e também percebi que existe preconceito de cor. Não comigo menos, né? Porque eu não tenho a pele escura, mas eu tenho amigas que sofreram essa discriminação pela cor. Ok. Essa barreira da língua não tem jeito. Eu acho que em qualquer outro país, né, a barreira é a língua, como você explicou aí perfeitamente. Agora, quanto ao ser brasileira, eu, sinceramente, fui muito bem tratada e sou muito bem tratada. Agora, eu não vou dizer para você que a gente não encontra um A ou um B, ou uma B, que vai realmente não ser direta com a discriminação, mas vai tentar de alguma forma. Mas, realmente, vamos dizer assim, 90% eu não sofri essa discriminação, nem o fato de ser desta cor, né, da minha cor preta, pelo contrário. No momento em que eu dizia que era brasileira, nossa, o sorriso era de ponta a ponta. Pessoas que chegaram para mim e disseram: amo a sua língua. Incrível, né? A língua, né, de falar, né? A maneira de falar, a maneira de conversar. E quer dizer, para mim, não, 90% eu não posso dizer, eu não posso dizer que eu fui discriminada. Não posso. Então, assim, eu acho que, eu não sei, depende também da cidade, da população. A minha filha mora em Berlim e ela já me contou muitas passagens que realmente não são agradáveis, né? Muitas passagens que Pode ser. passou. E ela é de pele branca. Imagina, hein? Imagina, hein? Mas ela é brasileira, né? Então ela já sentiu muito dificuldade, por exemplo, também com tratamentos médicos, com esse entrosamento médico-paciente, no sentido do médico ser mais humano. Ela sofre ainda até hoje, ela sente muito essa diferença. E
até assim, de encontrar pessoas nazistas com cachorro querendo botar o cachorro por cima dela. Nossa, não, aqui nessa parte da Alemanha, eu não vou dizer que não exista, existe, mas eu nunca encontrei. Realmente, eu nunca tive, graças a Deus, Neonazistas, né? esse importúnio, os nazistas. Eu Mas nunca Berlim tive. é uma cidade que tem de tudo, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É uma cidade ótima para a cultura, É, sempre ouvi falar, e é verdade, mas em compensação tem esse fator que infelizmente atrapalha muito, né? tem muito Mas agora ainda. está vendo, sim. Mas assim, como você disse, né? Às vezes essas coisas acontecem e você tem simplesmente a infelicidade de se encontrar com alguém que tem um determinado comportamento, mas, de modo É. geral, eu acho que a mentalidade também do europeu está mudando muito. Eu já estou aqui há 25 anos e eu já percebi que já houve uma grande mudança, né? Uma grande Uhum. mudança. Mas, assim, a questão da cor, a gente sabe que as pessoas de cor elas têm muito mais dificuldade, não só aqui na Europa, mas em muitos lugares. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que ela Uhum. foi para o Marrocos e lá no Marrocos ela não foi para o Marrocos, ela atravessou o canal da Espanha para o Marrocos por atravessar, ela só atravessou para ver ali a fronteira. E ela disse que nunca mais ela vai no Marrocos, nunca mais. Porque ela disse que Engraçado, porque lá tem pessoas da nossa cor. Bom, eu não sei o tom de Mas, pele, mas mas do meu tom de o que pele. foi que aconteceu? Eles perguntavam para ela, todos perguntavam se ela era marroquina. Ela dizia, não, sou brasileira. Então, eles tratavam ela mal, achando que ela estava Gente. negando a nacionalidade. Ah, olha só, falta de entender. Você vê? É o que a gente Incrível. pode dizer? É. Inclusive, É, na o mal aduana, entendido. ela foi retida na aduana e eles revisaram toda a bagagem dela, toda a documentação, para ver se não era falsificado. Mas, olha, ela passou o pão que o diabo amassou. E ela só atravessou, Gente, foi. Ela disse, nunca mais ela põe o pé no Marrocos. Nunca mais. meu Deus, Por que causa, isso? foi uma coisa E eu assim, que estava querendo conhecer o Marrocos, agora eu vou ficar com que dificuldade. fui. Embora eu acredite que isso possa acontecer, sabe? Porque aqui eu já fui parada na rua por egípcio que insistia em dizer que eu era egípcia, mas não sou, eu sou Também. brasileira. Eu passei por isso no Eles, Egito. tá vendo? Então, eles é um mal entendido. Eles Mas é um desconhecem mal totalmente a nossa entendido cultura. porque existe uma grande ignorância por trás dessas pessoas. E aí eles te tratam mal por isso. Quando eu fui no É. Egito, aconteceu essa mesma situação. Todos os lugares que eu ia, a primeira coisa que eles perguntavam, você é egipciana? Porque agora eu estou assim branquinha por causa de falta de sol, né? Mas quando o sol Ah, pega, eu fico morena, fico com a pele ah, morena. E meu cabelo, ele também é crespo. E então, assim, chegou um ponto, quando eu entrava no elevador, eu já vinha, você é? Aí meu marido, não, ela não é egipciana. Meu marido já ficou puto da cara, né? Assim, é. ele ficou muito irritado. Ele ficou muito Ah, irritado, acredito. porque todos os lugares, aquilo já começou a me irritar de uma maneira, e Acredito. eles Tem que escrever ficavam, na testa. eles ficavam bravos porque eu dizia que não era que eu não era Gente! egipciana, que eu era brasileira. Mas, sim, muito, Ai, muito desagradável, né? Então, muito desagradável a situação. esse lado do Egito eu achei muito chato, principalmente porque eles olham as pessoas de uma maneira, se você não pode botar uma camiseta decotada, um braço de fora, eles te olham meio que como se fosse É uma mulher à sem toa. tolerância, eles não têm tolerância. A mulher lá, nesses lugares, são, São né, lixo, maltratadíssimas, são né? lixo. Não são lixo, exatamente. Pois é. É um horror, um horror, um horror. Mas, assim, Mas eu. você como brasileira, você estando aí nessa cidade, que você se adaptou bem, como é a tua parte de arte aí? Como é que você atua como a sua arte que você atua aí na cidade? Você
explora esse lado, se apresenta como artista, como é que é? Olha, eu para mim a coisa foi muito engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu já fui convidada para participar de um filme. Fazer uma ponta, não foi, pelo amor de Deus, foi para fazer uma ponta no filme. Aí é um seriado aqui de crime, né? Que a gente chama também no Brasil crime, né? Aí eu fui fazer um papel de prostituta. Aí tá, eu nem sabia que eu ia ficar, porque a minha intenção aqui era fazer um estágio, né, como eu falei, né, nessa área de pedagogia especial para crianças com necessidades especiais. Agora se chama de novo, né, crianças com deficiência, porque teve aquela época, deficiência, depois, né. Bom, resumindo, aí eu falei, tá, eu faço, eu não falava um ai da língua. Aí eu falei, bom, não vou ficar aqui mesmo, eu faço papel de prostituta, eu vou lá. E o meu marido, que eu conheci, né, aqui, ele fazia já música brasileira. Ele tocava já a música brasileira, tocava muita bossa nova, muito samba, e ele fazia, mas samba que eu falo é aquele samba, né, o tradicional. E bossa nova, samba canção, essas coisas. E ele mesmo fazia músicas em português, ele já falava um pouquinho de português, né? E então a coisa foi crescendo. Eu escrevia já, né? Antes, mas nunca levei a sério. Aí com ele eu comecei a compor poemas, eu comecei a escrever poemas, prosa, não, poemas, né? E o que ele fez? Ele pegava os meus poemas e musicava. Musicava, que a gente fala? Nem sei. Musicava. Isso. Aí ele fazia isso. É que eu não tenho muito contato ultimamente com brasileiro, só assim, muito rapidamente. Aí musicava os poemas. E a gente começou a apresentar. E a coisa funcionou, né? Ele é o cantor do grupo, eu faço coro e toco um instrumento de mão que se chama caxixe, chocalho, essas coisas assim. Não é um chocalho, não, é um outro, né? Um ganzá. E a gente se apresenta, a gente saiu, a gente já se apresentou na Itália, a gente já se apresentou na Áustria, né? E vai assim por diante. Agora é que deu uma paradinha que nós, né, não estamos trabalhando tão intensamente, mas esse ano a gente já fez um bom concerto também aqui por perto, a gente trabalha muito em festas de ruas, e no momento a gente está trabalhando muito mais nos asilos, tocando para as pessoas idosas. Nossa, que maravilha, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, né? E o meu livro, que eu faço, né, a leitura, que eu vou no jardim de infância, que eu sou professora de jardim de infância, educadora infantil, e lá mesmo eu trabalho meus livros, né? Agora parou um pouquinho de poder fazer as leituras, porque vocês sabem como é que a situação está, né? Mundial, mas é a minha maneira. Ah, e outra coisa, eu fiz aqui em 2006, isso, acho que foi 2006, 2005, que eu fiz uma exposição, e o tema da exposição foi Mulheres Brasileiras, o direito da mulher brasileira entre o futebol e o carnaval. Foi exatamente no ano, acho que foi 2005, que a Lei Maria da Penha foi assinada, e foi tudo a calhar, né? Foi muito bom. E essa exposição foi uma exposição de quê? Então, o tema foi mulher. Mas é o quê? É pintura? Não, foi uma exposição de situações da mulher, foi uma demonstração. Eu trouxe alguns costumes de carnaval para cá, algumas roupas, algumas fantasias, e expliquei sobre as fantasias. Aí fiz quadros, né, descrevendo a situação da mulher no Brasil e falando sobre a Lei Maria da Penha. Eu tive uma menina que fez também, né, discursou a respeito da situação, uma brasileira,
E assim a gente fez uma exposição maravilhosa que a gente repetiu no ano seguinte, que eu é que fiz, porque aí faltou a menina, eu tive que fazer, né, falar, né, sobre o tema, mas foi ótimo. Foram 2 anos que eu achei o máximo, né, sobre esse tema que me tocou. Nessa época, eu estava trabalhando com a Secretaria de Direitos da Mulher. Hoje é Secretaria da Igualdade, né? Mas antigamente era só a Secretaria dos Direitos das Mulheres. E foi aí que me veio, aí me veio a ideia, né, junto com a minha chefe na época, de fazer essa exposição. Parabéns. E eu trabalhava na escola e trabalhava com ela. E assistia aqui outras mulheres portuguesas, italianas, a gente fazia reuniões. Essa associação era uma associação neutra, menos política, mas realmente de ajuda, de todas as formas, psicológicas, conversas, a gente tomava chá, tinha uma vez por semana. Agora eu atuo numa outra um pouco mais política, né? Realmente que a gente luta muito pelas mulheres, pelos direitos das mulheres e tudo que a gente pode fazer para ajudar, né? E eu sou uma quando você fala que é uma associação política, é porque ela é ligada ao Estado? Não, ela não tem nada a ver com o Estado. Pelo contrário, ela foi criada por um grupo aqui que foram um grupo de mulheres de um partido chamado Leninista Marxista. Esse partido aqui é visto como radical. Eu não sou desse partido, porque eu tenho uma outra visão, né? Mas elas criaram, mas são pessoas tolerantes. Então, elas criaram um grupo de mulheres, né? Que nesse grupo não há idade, não há religião e não há cor. E não há política. Nós estamos nesse grupo como mulheres para lutar pelos ideais das mulheres. Essa é a nossa função. Okay. E aí a gente a gente vai para a rua, faz movimentos, a gente faz movimento para o meio ambiente, a favor do meio ambiente, né, na proteção da natureza, pelas mulheres agora do Afeganistão também. E agora eu estou querendo caminhar um pouquinho também em outras direções, porque tem também a Etiópia, e segue, né? E aí a gente luta. Então, ele é mais político. O outro não, o outro é do Estado. Era da Secretaria do Estado. E quando você falou que você fala do seu trabalho com as crianças, seu trabalho é escrito em alemão ou em português? Eu já tenho um livro em alemão. Eu produzi o meu próprio livro, o meu livro, né? Eu produzi em alemão e eu falo, quer dizer, eu leio em alemão, né? Eu conto a história, essa fábula em alemão e trabalho os trechos. Como eu falei, é uma fábula, né, que é para fazer reflexão, para levar a criança já a pensar como dói a discriminação, né? Que é o tema maior. Esse aqui, em português. Gol e Gará. É a história dele, do morceguinho. Aí eu pergunto, inclusive, será que um morcego pode ser amigo de um passarinho? E esse daqui é um pássaro tipicamente brasileiro, tangará. E ele é muito interessante, ele é muito engraçado. E tem uma história por trás desse pássaro aqui. Ele é... Bom, tem que comprar o livro para saber. E a história do pobre e do morceguinho, né? Será que eles vão ser amigos? Pois é. Então, esse livro a gente encontra aonde? Olha, ele está no Amazon, não sei se é possível falar,
Eu gostaria de lançar em outras plataformas, ainda não lancei, e também tenho um livro físico para vender, né? Está no Brasil até para distribuição. Eu tinha marcado esse ano para ir fazer, né, como é que chama? A coisa Lançamento? sobre o livro, né? A Lançamento? propaganda, lançamento. Não, o lançamento eu já fiz. Foi na Bienal de São Paulo. Eu queria fazer a divulgação, exatamente, essa palavra que eu estava buscando, a divulgação do livro. Aí cheguei a falar com umas pessoas no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, né? Sobre a possibilidade de fazer nas editoras, nas lojas, mas eu não pude ir ao Brasil. É. Agora, agora vamos ver se a gente toca ele para frente, né? E essa é a minha parte, assim, da minha contribuição para que a gente tenha um mundo melhor, né? Aqui eu falo também um pouquinho sobre a ecologia, né? O cuidado que a gente tem que ter com a natureza, né? E agora, posso falar do outro? Pode. Então eu lancei Lucrécia. Essa mulher é uma mulher guerreira, uma valquíria na época dela, né? Uma mulher guerreira, uma brasileira, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não divulga muito as brasileiras, né? Agora que tem se divulgado bastante, mas na minha época, e acredito na época da Valquíria também, quando estudou, era difícil a gente ver as nossas heroínas, né? Não, Nos não conheço. nossos livros de histórias, né? Principalmente uma que é uma mestiça. E essa mulher, ela realmente participou dessa história. Vocês devem conhecer a Revolta de Búzios. A Revolta de Búzios tiveram mais 4 mulheres, ela foi uma delas, tá? E essas mulheres, infelizmente, não são citadas. Aí eu peguei e fiz um romance com o fundo do romance, né? Se desenvolve na Revolta de Búzios. Tudo o que aconteceu para que acontecesse, que levasse a essa revolta, né? E a intenção qual era a meta se essa revolta desse certo. Eu acho que você deveria vir para o Congresso falar dessa mulher. Ela foi uma mulher, nossa, Porque só de falar é dela, uma história, é uma história que poucas pessoas conhecem, muito, né? Eu não conheço essa história, não sabia nem que havia uma revolta em Búzios, que havia tido uma revolta em Búzios, e, sobretudo, que tinha sido comandada por mulheres. Então, eu acho que... Não, desculpa, elas não comandaram, elas participaram, foram participantes dessa revolta. Alguns textos citam somente o nome. Esse é o problema. Então, assim, eu acho que poderia, né, vir no Congresso para falar dessas mulheres aí, porque Seria não um deixam de ser prazer, mulheres seria que um são prazer. batalhadoras, que lutaram por um ideal, né? Nossas ancestrais, ela é tão minha ancestral como tua também, porque você é uma brasileira. Claro. Entendeu? Isso é nossa história. Eu acho que a gente tem que ter um maior orgulho. E a meta, o objetivo dessa revolta é muito importante mesmo. Muito bacana, ótima. Obrigada. Foi uma ótima ideia, né? Fazer o levantamento. Olha, esses congressos, essas reuniões têm um poder muito grande. No mês de maio desse ano, nós realizamos o Salão Internacional de Genebra Cultive, mas foi online. E nesse salão foi trazido uma personagem da história brasileira que representa a primeira romancista brasileira negra. Ah, sim. Né? Que é a Maria Firmina. Então, Exato. ela foi uma homenageada do salão, que eu descobri por acaso, porque eu não conhecia Maria Firmina, e como a ideia era trazer uma romancista mulher para ser homenageada,
eu fiz a pesquisa na internet e descobri que tinha Maria Firmina. E, em consequência disso, todo um grupo que é estudioso da Maria Firmina no Maranhão compareceu ao Congresso e fez uma exposição maravilhosa sobre a vida dessa mulher. Ai, que E lindo. por causa disso, agora assim, estourou. Então, está assim, muita gente está conhecendo a Maria Firmina, sabendo quem é a Maria Firmina, e tem a Dilerci que após essa... Então, assim, eu acho por menor que seja o campo de audiência, mas o boca a boca, né? Aqui a gente chama boca a orelha, boca a orelha. Boca a orelha, Brasil é boca a boca, né? Vai se falando, vai se transmitindo, principalmente nesses movimentos culturais que estão acontecendo. Então, seria excelente trazermos no Congresso um momento histórico sobre essas mulheres de Búzios, né? E nós temos outras. Da Revolta de Búzios, da Bahia. Mais famosas, né? Tem mais famosas no Brasil, que são aquela de Lages, esqueci o nome, tem a Maria Quitéria, na Bahia, né? Essa foi uma soldado, né? Ela foi à guerra. Primeira soldado brasileira. Mulher, exato. E tem tantas, e eu também tenho assim, uma admiração muito grande pela Maria Bonita, porque ela não deixa de ter sido uma mulher que lutou pelo que ela queria, né? Entrar no mesmo que ela entrou no pela combate. Ideologia dela, ela tinha uma ideologia. Ela tem ideologia. Sei lá, uma eu história. Não analiso o lado certo e o lado errado, né? O que ela fez, mas assim, valente, forte, foi lá e combateu. E lá na Paraíba, né? Na guerra, numa revolução que houve lá na Paraíba, que as mulheres ficaram conhecidas como mulher macho por causa da revolução. Tem muitas mulheres também. E, assim, eu acho que o Brasil, por trás da história brasileira, tem muitas mulheres escondidas que fizeram a nossa história, né? Não só a história na parte de independência, de colonização, mas também na arte, na música, na literatura. Na arte. Né? Tantas mulheres que brigaram para se impor, né? Na sua vontade de fazer as coisas, né? Que abriram caminhos, abriram caminhos, né? Quebrar os tabus, né? E fizeram muito pela nossa caminhada como mulheres, né? E também a caminhada do próprio país, né? Exato. Então, são mulheres, eu penso assim, são mulheres que precisam ser reverenciadas, né? Merecem. A próxima revista, a revista Arte Plus, que é essa revista impressa, ela vai reverenciar as mulheres que estão fazendo o Brasil, mulheres atuais. Então, estou trazendo, e não precisa ser mulher famosa, não é porque é famosa, porque é estrela, não, mas essas mulheres que estão trabalhando pela cultura, que estão sendo formiguinhas, né? Trabalhando ali a contribuição, né? E está espalhando, né? Devagarinho, botando as suas teias ali, espalhando um pouco das suas ideias, trazendo crianças, jovens e mulheres para ter um outro pensamento, assim, está tendo um movimento muito bacana. Exatamente. E essas mulheres precisam serem divulgadas. Serem divulgadas e serem homenageadas, né? Porque são pessoas que vão fazer parte da história brasileira. Então, isso eu vou colocar agora, né? Vou fazer, não são todas, nem muitas, mas algumas, eu vou procurar colocar a história delas nessa revista. Muito bom, muito bom. Bilingue, parabéns pela ideia. Francês e português, né? Então, como tem muita mulher à minha volta, eu estou vendo aí uma geração, assim, um número imenso de mulheres que estão contribuindo para tanta coisa, né? Então, eu acho que elas merecem ser reverenciadas, né? Serão reverenciadas no salão, no congresso, e aí a gente também vai fazer um perfil nessa revista. Mas, assim,
Eu queria que É um você... registro, né? Você vai registrar essas passagens. É muito importante. Fazer esse Eu registro. acho que é uma homenagem, uma forma de homenagear e inspirar as próximas gerações. Eu sei lá, esse sentimento que eu tenho, né? Com certeza. Aqui é uma coisa que eu vejo na Alemanha que eu gosto muito, é a referência que eles têm. Eles tiveram um passado berrante, né? Mas eles recuperam o que eles tiveram de bom, né? Todas as coisas boas, e eles fazem documentários, e eles fazem filmes, e eles estão sempre repetindo de forma diferente para poder o povo deles aqui não perder esse elo. E é uma coisa que a gente, infelizmente, no Brasil não tem o hábito de conservar esse elo da gente. Nós não somos tem, mas história. eu faço. Eu faço como eu posso. Não, eu estou simplesmente abismada e acho o máximo. E, como eu falei, te dou os parabéns, porque você merece. E, assim, é uma pessoa que faz um trabalho assim especial, que nem todo mundo está com essa mentalidade de fazer essas referências e homenagens e marcar a história. Porque tudo precisa de patrocínio, tudo precisa. Então, às vezes, tem esse lado dificultoso, mas a gente vai fazendo, né? Pequeno, pouquinho, e vai fazendo. Então, eu acho que o ideal é fazer. Quando nós estamos reunidos aqui, você falou muitas coisas aí que serão aproveitadas por outras pessoas. E o que eu estou falando tem muita coisa que também será aproveitada por outras pessoas. Então, o fato de você falar aí, ó, de fazer a reverência, reverenciar, de respeitar, de catalogar o que é feito, isso é super importante, a gente fica na história. Né? Pode não ficar na história hoje, mas vai servir de fonte de pesquisa no futuro. Olha, aquela pessoa era brasileira, foi lá para a Alemanha e divulgava a literatura brasileira para os alemães e participava de reuniões para valorizar a mulher. Então, são pontos que são extremamente importantes no meu ponto de vista. São muito importantes, porque são pessoas que estão realizando. Eu sempre digo, nós não precisamos atingir milhões, basta atingir uma ou duas pessoas. Exato. Uma, duas pessoas, você tiver, se a sua fala, se o seu trabalho atingir meia dúzia de pessoas, isso já está ótimo. E é esse trabalhinho, né? Porque, como brasileiros, a gente é acostumado a trabalhar como formiguinha mesmo. Né? Exatamente o que você falou no início, é exatamente isso. Nós não temos respaldo, nós não temos costas quentes, nós não temos... a gente tem que levantar apoio, a manga. Né? Grande apoio. E a gente tem que lutar mesmo contra o sistema. O melhor é porque o Brasil tem tanta coisa para ser feito que o que você fizer é bom. Muita coisa para ser feito. Muito. Você tem uma cultura aí, olha, uma cultura mestiça, uma cultura tão cheia de influências outras, né? Que formou uma outra cultura. Isso é muito grandioso. E eu acho que a gente tem que entender o seguinte: não é influenciar, é inspirar, porque em cima do que você fala, Valquíria, do que você fornece, as pessoas vão se inspirar também. É a inspiração. Vão construir. De toda maneira, a gente não ensina, não põe na cabeça de uma pessoa 100% do que a gente quer que ela faça. Mas se ela pegar um pouquinho do que você está falando, aquela coisinha boa, e espalhar e modelar da maneira dela, já está ótimo. Então, associações podem ter nós temos milhões sobre a Terra. Editoras, pode ter centenas, eu não consigo dar conta de 250 milhões de brasileiros, mais 18 milhões de suíços. Né? Você não consegue dar conta aí de, não sei, 20 milhões
Quantos milhões tem a Não população? sei exatamente, deve ser mais ou menos isso Mais aí. de 20, eu acho, né? Mais de 20 milhões. Então, assim, a gente não consegue colocar a nossa teia para abarcar muita gente, porque se você for contar isso em tempo, a gente tem que determinar um tempo para cada coisa. Claro, Então, eu faço um pouco, você faz um pouco, e a gente soma, o que sobrar, que é meu, passa para você. Então, é preciso ter essa exatamente. solidariedade e essa compreensão de que nós não competimos, nós somamos, Exatamente. nós somamos. É isso que falta muitas vezes na mentalidade de muita gente. Eu É, percebo porque eu estou nesse métier de internet, às vezes você percebe isso. Mas o importante é o que você está fazendo, porque se você pegar duas pessoas, pelo menos uma vai se inspirar naquilo que você vai fazer, vai falar e vai construir, e vai levar esse conhecimento que essa pessoa bebeu de você. Isso é que é importante. olha, o papo está super legal, né? Mas o tempo já está terminando, porque para não ficar muito longo nem muito cansativo, e a gente tem que deixar assim aquela vontade, né? Aquele gostinho na Pois boca é. e tudo mais. Então, eu De quero agradeço, mais. gostinho de quero mais. Eu agradeço, Amélia, a sua participação nesse programa As Valquírias aí. A gente, só pela forma como você expôs suas ideias, seus pensamentos, seu trabalho, a gente já vê que você é uma batalhadora, você é uma guerreira, né? A Valkyrie Obrigada. representa uma É. guerreira, né? Mas eu acho que eu não chego nem perto da sua batalha, gostaria. Não, chega Você é uma assim, não. inspiração para Eu mim. acho que Uma não tem inspiração. medida, não tem competição. Cada um faz de um modo diferente. Eu consigo fazer um pouco mais porque eu só me dedico a isso. Eu já estou Ah, sim. É, aposentada, tem mais. eu tenho meu tempo e eu gosto, né? Além de ter o meu tempo, eu gosto. E eu acho que eu Hum. também não tenho tanto tempo para frente. Então, vou fazer tudo que eu Mas pelo puder. amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, a gente agora pode viver até 120 anos. Você já está, Mas ainda está jovem. Ah, mas ainda, 120 anos nós sem estamos poder fazer, não jovens. quero, não. Eu só quero viver até o momento que eu tiver a minha cabeça no lugar e a Lúcida. minha força, para eu não depender das pessoas. Aí sim. É, E sei. depois, quando você É, pega o juízo, você não consegue mais se controlar, nem andar, nem. Aí é vegetar e é dar é. trabalho para os outros. Não, não quer dar trabalho para ninguém. Não, mas vamos torcer para a gente chegar lá numa boa, firme e forte. Vou chegar lá um pouco. Talvez balançando um pouquinho, né? Mas Mas a se o juízo cabeça aqui estiver bom, né? lúcida. Se o juiz estiver bom, não importa se tem bengala, Não, mas lúcida, tudo bom. é isso aí. Olha, foi um Foi muito. prazer te conhecer, foi ótimo esse papo contigo. Nossa, aprendi muito, né? Porque a gente está sempre bebendo nas águas da sabedoria e de você partiu muita coisa linda, os seus feitos, esse teu investimento na cultura, levar a cultura é muito importante. É o que a gente precisa. É a base, né? É a Uhum. base. Sem cultura e sem educação, tudo se afunda. Nada funciona. Uhum. Né? É a base do ser humano e eu acho que é o caminho para a melhoria do espírito das pessoas. É Exato, a exato. cultura, é a educação. Aprender a respeitar o Uhum. próximo, aprender É, a saber dos seus limites, a ouvir e a não ter julgamentos preconcebidos, não é? E eu acho que isso é. só com muito trabalho interior para conseguirmos chegar lá. Nós estamos passando um momento de transição que está muito complicado em muitos lugares Exato. do mundo, né? Uhum. Mas é um período, essa transição está levando o homem a muitas reflexões e muitas Exato, pessoas a trabalharem para que as coisas se resolvam, né? Para que a natureza renasça, exato, para que exato, haja exato, uma exato. proteção, para que o homem não seja um ser definido pela sua cor, pela sua raça, pela sua ideologia, mas pelo seu todo, né? Então, assim,
está indo, não sei, são poucos em relação à grande maioria, mas é contagiante. Eu acho que nós vamos chegar lá. É preciso chegaremos. A gente tem que ter fé, acreditar. E trabalhar para que aconteça, né? Não deixar só na mão de Deus. Exatamente. Arregaçar as mangas. Exatamente. Sem trabalhar, a gente não. Sem trabalhar não se consegue nada, não adianta. Não, tem que trabalhar. Não dá. Então, e dá um prazer maior, né? Quando você consegue alguma coisa através do seu trabalho, o prazer é muito grande. A realização é enorme. Que o trabalho é prazeroso, né? Fazer a inércia, ela é prejudicial ao homem. Então, assim, descobrir o que você gosta, se você fizer aquilo que você ama, melhor ainda. Mas se você acha que está fazendo uma coisa, descubra o lado bom dessa coisa, porque a gente, né, a gente precisa sobreviver, tem que ganhar o pão, nem sempre a profissão é a melhor que a gente poderia fazer, ou a pessoa não está adaptada, mas a gente precisa, né, só olhar o lado bom e sair fazendo. Mas valeu. A questão das vezes a gente trabalhar numa coisa que não gosta, a gente pode, de repente, compensar com um hobby. Isso. Né? Aí compensa. Então, você consegue até fazer um trabalho melhor, aquele que você não gosta. E a coisa segue, te dá força, né? Isso é importante. Isso é importante. O importante é nunca desistir e sempre procurar sair da mesmice, sempre procurar sair... exatamente. Então, exatamente. Obrigadíssima. Agradeço a você também. Gratidão. Tudo de bom para você. O maridão passou aqui agora. Obrigada. Bom, a gente viu a alma dele passar aí atrás de você. Bom, agradeço a você. Continue assim, tá? Nessa tua meta, com essa força, essa garra e essa energia que te leva para frente. Sucesso sempre. Ok? Amém. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigada a você. Tá? E tchau, seja uma boa sempre noite a para você mulher também. guerreira que a gente está esperando sempre. Até a próxima. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo, uma boa noite. Exatamente. A todos vocês que vão nos ouvir agora, que aprenderam um pouco com a Amélia, que estão nos ouvindo, nos escutando e vendo tanta coisa boa ser falada, então que vocês tirem proveito, o melhor proveito possível do que foi dito, né? Pesquem bem as palavras e nós estamos aí à disposição. Aqueles que quiserem mais informação sobre os livros da Amélia, podem entrar em contato comigo direto, olha aí embaixo na descrição, eu vou colocar o contato dela, né, que ela vai me dar, se ela tiver um site eu ponho também, e o contato do site da Cultive, que você também, o e-mail da Cultive, você pode entrar em contato. Olha, eu vi aquela autora que se chama Amélia, ela tinha 2 livros lá bacanas, onde é que eu compro? Nós respondemos, nós enviamos o contato dela, porque nós não fazemos a parte comercial, mas estamos aqui para ajudar a ter esse entrosamento. Não esqueçam também de, antes de desligar, dê o like aí embaixo, porque você dando like ajuda a divulgar essa entrevista. Boa noite. Nosso trabalho, o teu trabalho, o meu trabalho. Obrigada pela tua inspiração. Obrigada a todos.